Dando continuidade na parte 2 dessa aula, a gente vai falar sobre os tipos articulares principais que se encontram dentro da coluna vertebral, tá bom? Nesse sentido, o que a gente percebe que é mais comum encontrar lá são as diartroses. Dessas diartroses, a gente vai encontrar principalmente as articulações que são planares, né? Dentro das articulações da coluna vertebral, a gente precisa entender que existem discos intervertebrais que unem uma vértebra em cima com a outra através do corpo vertebral. Então, você vai ter uma vértebra, você vai ter outra vértebra embaixo e no meio de duas vértebras se encontra ali o disco intervertebral. Além disso, você vai ter por trás, na região posterior, como está nessa imagem aqui, nessa região posterior, as articulações zigoapofisárias. Essas articulações zigoapofisárias, elas são articulações que são planas, que elas se deslizam entre si, fazendo movimentos de deslizamento anterior, deslizamento posterior ou póstero anterior, póstero inferior, tá? Antero superior, póstero inferior. Claro que, obviamente, essas articulações elas vão ter características específicas para cada região de coluna. Se for cervical é de um jeito, torácica é de outro, lombar é de outra, e certamente vocês vão lembrar disso das aulas de biomecânica e anatomia que vocês já viram nos períodos anteriores. Mas o disco intervertebral, ele é caracterizado, ele é classificado como uma sínfise ou anfiartrose, né? Essa sínfise, ela é uma articulação com pouquíssimo movimento, mas que gera uma certa quantidade de movimento suficiente para causar um acúmulo de pequenos movimentos, causando um movimento maior, uma angulação grande de movimento, tá bom? Esse disco, ele é rígido por fora, ele é flexível, ele é gelatinoso por dentro e dá uma certa mobilidade e sustentabilidade ao mesmo tempo. Vou falar mais detalhes do disco quando for falar da hérnia de disco, tá bom? Outro tipo de articulação que a gente encontra são as sinartroses. Essas sinartroses são as suturas, aquelas que praticamente não têm movimento. Essa a gente vai encontrar nas articulações do sacro. O sacro ele é formado por 5 vértebras que foram fundidas e essa fusão acabou gerando uma hipomobilidade ou rigidez total daquelas vértebras sacrais. Olha que eu falei só do sacro, porque o cóccix ele também é fusão, ele também tem a fusão de 3 vértebras, de 2 a 4 vértebras, porém, entre o cóccix e o sacro, existe uma articulação pequena que dá um certo movimento, tá bom? A gente precisa entender, então, para compreender a complexidade da lesão de uma coluna, a gente precisa entender essa teoria, a teoria da hipermobilidade e da hipomobilidade. Vamos ler esse textozinho aqui, essa frase, só para poder vocês, para a gente introduzir esse tema. Toda perda de mobilidade articular de um elemento se faz em prejuízo de outra zona, que deverá compensar essa falta de mobilidade com uma hiperfuncionamento ou uma hipermobilidade. O que é que isso quer dizer, minha gente? Toda a região da coluna ela funciona através de movimentos. Pequenos movimentos de 3 milímetros no máximo. 3 milímetros de articulação zigoapofisária. Se por acaso uma dessas articulações, vamos pensar a vértebra T5 e T6, 3 milímetros movendo em cima, 3 milímetros movendo embaixo. Se por acaso nessa vértebra de T5 ela gera uma hipomobilidade, ou seja, uma diminuição de movimento, e agora ela só move 2 milímetros, a vértebra de baixo, adjacente, ou possivelmente uma vértebra até mais distante, ela vai gerar um movimento de 4 milímetros para poder continuar se movendo 6 milímetros. Se a vértebra de cima ela para mais 1 milímetro e funciona só com 1, a vértebra de baixo tem que mexer 5 milímetros para poder compensar aquele movimento. Então, o que é que a gente precisa entender? Que quando tem uma certa rigidez articular que provoca uma hipomobilidade, a vértebra à frente vai gerar um movimento excessivo e esse movimento excessivo é o que normalmente vai provocar dor.
é o que normalmente vai ser sintomático. Então, essa hipomobilidade, como vocês estão vendo aqui, ela é caracterizada por uma fixação da articulação, normalmente devido a um espasmo muscular, ou por alguma aderência de tecido conjuntivo, por exemplo. A dor, ela é localizada apenas através da palpação, não é uma dor, não é uma zona que apresenta sintomas, ou seja, uma zona assintomática. E na hipermobilidade, por outro lado, ela é caracterizada por uma hipotonia da musculatura. Dores normalmente são espontâneas e provocam irritações das raízes nervosas. Ela pode ser supra ou subadjacente à fixação articular, ou seja, uma região de fixação na região torácica pode gerar uma hipermobilidade cervical ou uma hipermobilidade lombar, ou vértebras próximas uma da outra. E normalmente essa é a zona sintomática. Essa é que o paciente vai chegar para você e dizer: ó, doutor, é aqui que está doendo e é aqui que eu preciso ser tratado. Só que não é lá que você vai tratar, e essa é a razão de entender essa teoria. Nunca você vai tratar numa região onde existe dor quando se pensa em coluna vertebral, a não ser que tenha acontecido um trauma durante aquele surgimento daquela lesão. Ou seja, se for uma pancada, bateu nesse canto aqui, então obviamente que você vai tratar naquele local. Mas se não foi pancada, se foi adquirido de forma insidiosa, você vai ter que raciocinar e pesquisar, investigar, vasculhar o paciente inteiro para tentar descobrir onde é que se encontra a zona de hipomobilidade dele, tá? Que normalmente é assintomática. Quando é que ela aparece sintomas? Apenas quando você faz a palpação, tá bom? Aqui uma imagem só para ilustrar, por exemplo, na região torácica, apresentando um ponto de fixação ou uma zona de fixação, uma zona de hipomobilidade aqui, e lá embaixo, na região lombar, vértebra de L4 e L5, apresentando uma hipermobilidade e, normalmente, a região de zona de dor. A gente vai entender daqui a pouco um pouco mais sobre a hernia de disco e vai perceber que essa hernia de disco ela vem decorrente de uma hipermobilidade. Por isso que é normalmente o local de dor, tá? E aí, o que é que a gente vai tratar? Existem dois tipos de lesões: lesões de parâmetros maiores e lesões de parâmetros menores. As lesões de parâmetros maiores são aquelas que provocam alteração da estrutura propriamente dito e que tem algum processo inflamatório envolvendo aquela lesão. E as lesões de parâmetro menor, elas são normalmente causadas por espasmos, hipertonia, hipotonia, surgimento de ponto gatilho, encurtamento muscular ou retração tecidual e a complacência neural que está diminuída. O que é mais fácil? Tratar uma lesão estrutural que já é rígida, que já é adaptada, ou tentar retirar os parâmetros menores? Obviamente que a segunda opção é muito melhor, é muito mais fácil você tratar os espasmos, porque retirando esse espasmo, hipertonia, hipotonia, etc., você vai, obviamente, provocar uma readequação do processo da estrutura e reduzir aí consideravelmente o processo inflamatório, tá? Bom, vamos para a parte 3, que fala um pouco sobre a neurofisiologia da lesão, e no próximo vídeo vocês vão dar continuidade ao raciocínio de como essa lesão ela vai acontecer, tá bom?